Você conhece a história do Paysandu? Você sabe como é que ele surgiu e qual é o contexto histórico que ele está ligado? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar. Mas antes de tudo, eu sou Michel Pinho, sou professor e sou historiador e te convido a te inscrever nesse canal que trata da Amazônia, do Pará e de Belém. E também, se você puder, acaba curtindo esse vídeo porque isso fortalece o nosso trabalho. A história do Paysandu está ligada com o final do século XIX e início do século XX. Nós tivemos duas transformações muito significativas nesse período. Primeiro, nós temos a proclamação da República, que muda as características políticas do Império, a figura do Dom Pedro II deixa de existir do ponto de vista político, nós temos a eleição de presidente da República, a formação de câmaras municipais, a votação, que antes não eram estabelecidas. E a segunda, que está diretamente ligada com o Paysandu, é a formação de uma sociedade muito rica por parte da elite de Belém e do Estado, em função da exportação da borracha e daquilo que vai se derivar, como o comércio e a indústria também. Essa relação traz para Belém uma série de práticas que não existiam aqui antes. Cheguei a pesquisar na década de 90 de que havia uma introdução muito forte, por exemplo, do ciclismo, da tourada, exatamente, tourada em Belém do Pará, da formação de clubes do remo, a gente tem o maior rival do Paysandu em relação a essa prática esportiva, mas também da prática do futebol. Essa prática do futebol ela está ligada no início do século XX com uma prática muito elitizada, né? Só para vocês terem uma ideia, existia um clube chamado Esporte Clube of Pará, em que importava as bolas, importava as camisetas, importava inclusive piano, fazia jantares após as partidas de futebol, e nesse período não existia tanta preocupação com a rivalidade. O objetivo era que se fizesse uma grande confraternização entre os jogadores. Destaca uma palavra para a gente pensar, chamado de sportsman. Quem era esse sportsman? Era um homem que praticava atividade física para o benefício da sua saúde. O sportsman vai acabar sendo influenciado pelaquela frase importante que vai ser mente sana e corpore sano, ou seja, mente sã, corpo são. Tão destacado para esse período, porque as cidades brasileiras passaram por problemas muito severos no século XIX, com varíola, com febre amarela, com cólera, né, com hanseníase, muito intensamente. Então, praticar esporte era uma forma de afastar esses medos e essas doenças do século XIX. Aí vem a prática do futebol, como o Esporte Clube of Pará, como uma prática ligada às elites. Mas olha o que acontece. Em 1914, no dia 2 de fevereiro, um grupo de pessoas se reúne para formar um clube de futebol. Era diferente, né? Um clube de futebol é diferente dos outros clubes que existiam aqui, como a Tuna Luso Caxeral, que estava ligado com a atividade de diversão, como a música, né? Como a prática da canoagem. Mas esse clube, em especial, ele já nasceu como um clube de futebol. Havia uma diferença muito significativa, que era a identidade que esse clube passaria a ter com dois nomes que seriam possíveis. O primeiro nome seria Time Negra, Team Negra, e o segundo seria Paysandu Futebol Clube. E nas votações internas da primeira assembleia já passou Paysandu. E aí você pergunta, mas por que Paysandu é importante, né, e da onde vem esse nome? Paysandu está ligado com as batalhas platinas da metade do século XIX, onde o Brasil tem um destaque muito significativo, em especial da Marinha. Então fazer referência a essas batalhas vencedoras do Brasil naquele período era enaltecer, e isso é muito importante, era enaltecer um grupo esportivo. Mirar no passado, mirar nas batalhas vencedoras para fundar seu novo clube. Não deixa de ser curioso que o estádio do Paysandu está exatamente entre o Chaco, a Curuzu e Almirante Barroso. São duas batalhas, Chaco e Curuzu, importantes já depois na Guerra do Paraguai, e o Almirante Barroso, um militar muito importante da Marinha Brasileira, também na Guerra do Paraguai. Isso nos mostra a possibilidade de entendermos que o bairro do Marco tem uma ligação muito forte com essas batalhas. O Paysandu também tem. Por que isso é significativo, né? Porque depois que o Paysandu nasce, ele nasce como um time que vai popularizar o futebol, e isso é francamente observável. Por exemplo, a formação de um terreno, que era o Ferreira Comandita, vai abrigar os festivais de futebol, acaba fazendo com que essa popularização naquele espaço, né, espaço do bairro de Sombrais, tragam pessoas que não eram da elite. E aí começa, e isso é muito bonito de falar, né? Esse futebol, a partir dos anos 10, dos anos 20, começa a se popularizar. Começa a dar características próximas do que a gente tem hoje. E o Paysandu está diretamente ligado com esse processo de popularização. Eu vou dar dois exemplos em relação a isso. No início dos anos 20, a gente tem uma partida entre o Paysandu e o Nacional de Manaus, e o Paysandu ganha de 7-0. Gera uma matéria muito significativa nos jornais sobre a supremacia do Paysandu no início do século XX em relação ao futebol da Amazônia. Isso eu estou falando em 1920.
Um outro dado importante, um dado histórico, já na década de 40, onde o estádio do Paysandu ainda era feito de madeira e havia uma necessidade naquele momento de você fazer uma reformulação do estádio, uma reconstrução. Os diretores foram aos jornais e fizeram uma campanha chamada de 10 mil tijolos. Né? O torcedor que pudesse, o empresário que pudesse, aportaria tijolo a tijolo e construiria uma nova Curuzu. Isso foi tão efetivo, né, que na semana seguinte os jornais já apontaram uma campanha de 100 mil tijolos para transformar a Curuzu num espaço de alvenaria. Então, como você pode perceber, né, a história do Paysandu está intimamente ligado com as mudanças da Proclamação da República e do imaginário da Guerra do Paraguai e das Batalhas Platinas, também como um processo de popularização do futebol a partir dos anos 20, 30 e 40. Bom, se você conhece alguém que é Paysandu, torcedor desse clube, ou que gosta de futebol ou história da Amazônia, eu te recomendo compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam da nossa história. Se você quiser compartilhar esse vídeo como referência importante para a sua pesquisa, eu deixo aqui embaixo a nossa referência bibliográfica. Te agradeço, eu sou Michel Pinho, sou historiador e sou professor.